Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, nesta noite, para que a gente possa fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar estudando o Catecismo da Igreja Católica. Tá? Nós estamos estudando a Igreja, tá? A eclesiologia, e já estudamos a Igreja que é una, a Igreja que é santa, e agora estamos estudando a Igreja que é católica. A palavra católica significa universal, ok? Por quê? Porque ela está no mundo todo, ok? E Jesus falou, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, por isso que a Igreja ela é católica, ela é universal. Então, hoje nós vamos continuar a ver o que o Catecismo nos ensina sobre isso. A gente parou no parágrafo 838, na página 241. Nós vimos na aula passada quem é que pertence à Igreja Católica. Então nós explicamos na aula passada, foi aí que a gente parou. Hoje nós vamos para o parágrafo 839 e o título é A Igreja e os Não Cristãos, ou seja, aqueles que não são católicos e nem professam Jesus Cristo como Deus. Tá? Essas pessoas, a Igreja tem um diálogo religioso, não é um ecumenismo, não. O ecumenismo é a unidade dos cristãos, é procurar que os cristãos voltem a ser uma única igreja. Né? Que quando Jesus fundou a igreja, só existia uma. Infelizmente, houve várias divisões. Então a igreja tenta um ecumenismo, a unidade dos cristãos. Com aqueles que não são cristãos, não tem ecumenismo. Não, por quê? Porque eles não creem em Cristo. Então, é o judaísmo, é o islamismo, é o budismo, é o espiritismo e é todas as outras religiões que existem. Então, a igreja tem um diálogo religioso, tá? Mas não pode ter um ecumenismo. Por quê? Porque não crê em Jesus como Deus. É muito mais complicado conversar, não é? Por quê? Porque nós cremos em Cristo e eles não creem em Jesus como Deus, ok? Então vamos ver o que o Catecismo fala sobre essas pessoas que não são cristãs. Os que ainda não receberam o Evangelho também se ordenam por diversos modos ao povo de Deus. Como que funciona isso? Vamos ver aí o que o Concílio Vaticano nos ensina na Lumen Gentium no parágrafo 16. Esse documento é um documento do Concílio Vaticano II. Lembrando, gente, que o Concílio Vaticano II ele foi um concílio pastoral, não foi um concílio doutrinário. Ele buscou o quê? Uma conversa com todos, até com quem não é cristão. Ok? Então, esse é o objetivo do Concílio Vaticano II, que muita gente às vezes não entende.
Não é para a gente abrir mão de nada. A igreja não abriu mão de nada. A doutrina é a mesma, a fé é a mesma, a moral é a mesma. A gente não abre mão de nada. Mas é um diálogo com aqueles que não são cristãos, ok? Então vamos ver o que o catecismo ensina. A relação da igreja com o povo hebreu. Então aqui a igreja começa pelos judeus. Por quê? Porque os judeus, gente, são os nossos irmãos mais velhos, como dizia o Papa Bento XVI. Não é? Nosso querido e amado Papa Bento XVI. Então quer dizer, o povo judeu é o povo lá do Antigo Testamento, que Deus falou com eles. Abraão, inclusive, Abraão é o pai da fé. Não só dos judeus, mas também nós que somos cristãos. Então, o primeiro grupo que a igreja busca um diálogo religioso são os judeus. Não é à toa, né, que o Papa João Paulo II era amigo de muitos rabinos. Não é? E a igreja busca um diálogo respeitoso com os judeus. Por quê? Porque antigamente não era assim. Primeiro que os judeus perseguiram muitos cristãos, lá no começo da igreja, né? E depois, houve também, nós não podemos negar, uma perseguição também aos judeus. Tá? Não só por alguns cristãos, mas por outros povos também. O próprio Hitler, nazismo, que queria acabar com os judeus com a falsa ideia de que os judeus mataram Jesus. Não foram os judeus que mataram Jesus. Aquele grupo ali ajudou, com certeza, mas quem matou Jesus foram os pecadores. Jesus morreu pelos pecadores, entenderam? Então a igreja busca um diálogo muito respeitoso com os judeus, que são os hebreus, né, que diz aqui o catecismo. A igreja, povo de Deus na nova aliança, descobre ao prescrutar o seu próprio mistério, seus vínculos com o povo hebreu. Por quê? Porque a igreja descende do judaísmo. Já expliquei isso aqui. Ela não é uma continuação do judaísmo. Ela sucede os judeus, porque Jesus nasceu no judaísmo. Ok? Então Jesus rompeu com o judaísmo e fundou a igreja. Ok? A quem Deus falou em primeiro lugar. A gente faz essa oração na Sexta-feira Santa. Né? A gente na Sexta-feira Santa, a gente faz várias orações pedindo a Deus pela unidade dos cristãos e também pelo povo judeu. Por quê? Porque foi através desse povo que Deus se manifestou. E Jesus, gente, veio desse povo. Então esse povo não é amaldiçoado, como aí muitos dizem, né? Os judeus são amaldiçoados. Não, Senhor. Foram eles que receberam a palavra primeiro, foram eles que receberam a lei de Moisés. Não é verdade? Tanto que a aliança com Moisés durou até Jesus vir. Então não tem esse negócio de ter que matar os judeus, eu detesto os judeus. Não temos que ter essa aversão aos judeus. São nossos irmãos mais velhos. Vamos rezar para que eles aceitem Jesus como Deus. É isso que nós temos que fazer. Ao contrário das outras religiões não cristãs, a fé hebraica já é resposta à revelação de Deus na antiga aliança. E outra coisa, eles têm o Antigo Testamento, que é a palavra de Deus. Tanto que a gente usa. A gente não tirou fora o Antigo Testamento. E eles têm o Antigo Testamento e eles acreditam e eles vivem do jeito deles, não é? Eles vivem o Antigo Testamento. Claro que para nós o Antigo Testamento é totalmente diferente. É uma prefiguração do Novo. Mas não deixa de ser palavra de Deus. Então eles seguem a palavra de Deus. Né? Claro que não é completo. Falta para eles o Novo Testamento. Mas pelo menos eles ainda seguem alguma coisa. Ou seja, ainda tem uma fé em Deus, no Pai. Não é? Eles não creem na Trindade, mas creem no Pai. Já é alguma coisa. Entendeu? É o povo hebreu que pertence à adoção filial, à glória, às alianças, à legislação, o culto, as promessas e os patriarcas, dos quais descende Cristo segundo a carne. Porque Jesus, pela carne, ele é descendente de Davi. Davi era judeu. Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5. Olha aí, depois você lê lá. Pois os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento.
Está lá em Romanos capítulo 11, versículo 29. Então, gente, a igreja católica, ela reza para que os judeus aceitem Jesus. Nossa Senhora era judia, os apóstolos eram judeus e eles se converteram ao cristianismo. E outra, alguns judeus se converteram, claro que não é todos, mas na história da igreja, né, alguns judeus se converteram. Eu vou dar um exemplo aqui, dois. Né? Edith Stein era judia, hoje é santa da Igreja Católica e era judia. Se converteu lendo um livro, né? Lendo um livro dos santos, da vida dos santos. Ela se converteu e hoje é santa. Alfonso Ratisbonne é um outro judeu que se converteu. Como que ele se converteu? Ele tinha um amigo que era católico. E esse amigo foi numa igreja e esse que era judeu ficou na porta. Ele falou, espera aqui que eu tenho que conversar com o padre. E esse judeu ficou na porta. Quando ele ficou na porta, Nossa Senhora apareceu para ele. Isso está na vida dele, está aí para todo mundo ver, é só você ler. Entendeu? A conversão dele. Nossa Senhora apareceu para ele, judeu. Ele é judeu. Entendeu? E ele se converteu e passou a ser católico. Então, gente, houveram alguns judeus que se converteram. Claro que ainda um grupo ainda não se converteu. Mas a palavra de Deus diz, lá na carta aos Romanos, que antes de Jesus voltar, os judeus vão aceitar o Messias, porque eles ainda esperam o Messias. Só que o Messias já veio, é Jesus. Então, Romanos diz, a carta aos Romanos diz que antes da vinda de Jesus... Aliás, esse é um sinal que ainda não aconteceu, que Jesus ainda não veio. Diz lá que quando os judeus aceitarem, vai estar próxima a vinda de Cristo. Entendeu? Porque é o Messias. Jesus, gente, é o Salvador de todos. Dos judeus, daqueles que são cristãos e não cristãos. Não existe outro. E diz lá, olharão para aqueles que transpassaram. Então os judeus, eles vão reconhecer aqueles que eles mataram, entre aspas. Entendeu? Então eles vão aceitar Jesus antes da vinda de Jesus. Antes da segunda vinda dele. Então vamos fazer isso. Então qual é a nossa obrigação? Rezar. É isso que a igreja faz. Vamos rezar e vamos dialogar. Naquilo que a gente pode dialogar com eles, vamos dialogar. Entendeu? Então esse é o parágrafo 839. 840, de resto, quando se considera o futuro, o povo de Deus da antiga aliança, ou seja, os judeus, e o novo povo de Deus, que somos nós, da igreja, né? Também para fins análogos, à espera da vinda ou da volta do Messias. Mas o que se espera é, do lado dos cristãos, a volta do Messias morto e ressuscitado, reconhecido como Senhor e Filho de Deus. E do lado dos hebreus, a vinda do Messias, cujos traços permanecem encobertos. No fim dos tempos, essa espera está acompanhada do drama, da ignorância ou do desconhecimento de Cristo Jesus. Então, o que o catecismo está dizendo? A gente está esperando já a segunda vinda de Jesus, do Messias. Eles ainda estão esperando a primeira. Por quê? Eles estão na ignorância. E a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, quer dizer, foi o que eu acabei de dizer. Gente, os judeus, eles ainda esperam o Messias. O que eles dizem? O Messias vai vir, vai reconstruir de novo o templo de Jerusalém. Para quê? Para que vai construir o templo? Não precisa mais de sacrifício. Jesus já fez o único sacrifício. Então, a igreja não vê sentido nenhum em reconstruir de novo o templo de Jerusalém. Até alguns de outras religiões, até cristãs mesmo, né, de algumas seitas, falam que, né, o anticristo vai reconstruir, né, o templo de Jerusalém. A Igreja Católica também não acredita nisso. Por quê? Hoje, onde está o Muro das Lamentações, está lá uma mesquita muçulmana. E a gente sabe que os muçulmanos não são muito bons de... Você acha que eles vão deixar os judeus construir um templo de Jerusalém que era uma apoteose, né? Era enorme. Você acha que os muçulmanos vão deixar? Então, gente, a igreja não crê que vai haver um terceiro templo, não. Até porque Jesus disse que o templo de Deus somos nós.
Não precisa mais do templo de Jerusalém, entendeu? O templo era só uma figura, de quê? Das nossas igrejas, entendeu? Então o templo hoje são as nossas igrejas, ok? Mas eles ainda esperam o Messias para reconstruir o templo, ok? Então o catecismo diz aqui que eles estão ainda na ignorância e no desconhecimento de Jesus. Por quê? Porque eles estão com o coração fechado. Eles se fecharam para o Messias, Eles não entenderam, gente, que Jesus veio para quê? Para inaugurar o reino de Deus. Mas qual é o reino de Deus? Não é um reino social e político. É o mesmo erro hoje da teologia da libertação. Que acha que Jesus veio para a gente se organizar em sociedade, que Jesus vai resolver todos os problemas do mundo. Ninguém mais vai passar fome, ninguém mais vai ter problema. Gente, Jesus não prometeu isso para ninguém, não. Jesus falou, pobres sempre tereis. A mim, nem sempre vocês me terão, mas pobres vocês vão ter sempre. Então, gente, é uma utopia achar que Jesus veio para resolver os problemas do mundo. Não, Jesus veio para tirar o pecado. O pecado do mundo, isso que Jesus veio. Que é a obra do demônio, que leva muita gente para o inferno. E é isso que Jesus veio fazer, que os judeus não entenderam e muitos cristãos também não entenderam. Ok? Então, o nosso Messias veio para isso. Então, esse é o parágrafo 840. 841, as relações da igreja com os muçulmanos. Então, agora, a igreja fala dos muçulmanos. Por que a igreja também quer um diálogo com os muçulmanos? Por quê? Eles, claro, eles não são cristãos e também não creem, por exemplo, na Bíblia. Qual é a doutrina dos muçulmanos? Eles creem no único Deus. Eles são monoteístas. Por isso que a igreja também quer um diálogo com eles. Claro, gente, não é com esses doidos aí, Estado Islâmico, esse povo aí que vive brigando com todo mundo. Claro que não é com esses. Mas aqueles abertos ao diálogo, não são todos os muçulmanos, gente, que querem briga, querem guerra, não. É um grupo. Tá? Porque os muçulmanos, gente, eles creem no único Deus. Claro que é totalmente diferente do nosso Deus, Nosso Deus é uno e trino. Tá? E nem é o mesmo, vamos dizer assim, nem a mesma crença dos judeus, que creem no nosso Deus Pai, vamos dizer. Eles creem num Deus chamado Alá. E em Maomé, que para eles é um profeta. Então, para eles, o Jesus Cristo deles é Maomé. Maomé ele fez lá uma mistura de judaísmo, de cristianismo, e eles não creem nem na Bíblia. Eles creem o quê? Eles creem no Alcorão, que é o livro deles lá. Tá? Mas interessante, apesar de eles não crerem no cristianismo, ali no Alcorão tem duas pessoas ali que eles respeitam muito. Jesus e Maria. Sabia que Nossa Senhora também é citada no livro dos muçulmanos? E não é citada só como a progenitora de Jesus, como muitos cristãos dizem. Maria só serviu para ter Jesus. Tem cristãos que pensam assim. Os muçulmanos, gente, se eles falam, eles têm um respeito muito grande por Nossa Senhora e por Jesus. Jesus para eles foi um grande profeta. Claro que Maomé para eles é maior. Como os judeus, o maior é Moisés. Mas os muçulmanos, eles têm um respeito profundo por Jesus e por Nossa Senhora. Muitas vezes mais do que certos cristãos que ficam aí defamando a Virgem Maria. Então, os muçulmanos, eles respeitam Jesus e respeitam a Virgem Maria. Está lá no Alcorão. Ok? Então, o que a igreja fala sobre os muçulmanos? Outra coisa, os muçulmanos, eles são descendentes de Abraão também. Tá? Os judeus são descendentes de Isaac. E os muçulmanos de Ismael, o filho da Agar. Então, quer dizer, eles também são filhos de Abraão. Por causa disso, a briga lá com os judeus. São irmãos, mas preferem brigar do que dialogar. Entendeu? O Padre Léo falava uma coisa muito bonita. Que os judeus e os muçulmanos, apesar de eles acreditarem num único Deus, por eles não acreditarem em Jesus, que eles ficam brigando assim. Porque o que Jesus ensinou? Amar. Só o cristianismo que traz essa doutrina nova do amor, e do amor aos inimigos. Eles nem são inimigos, porque são irmãos. Filhos do mesmo pai, mas preferem o quê? Preferem briga do que tentar se entender.
Mas por quê? Porque não conhecem Jesus. É o que o Padre Léo falava, e é verdade. Eles creem num Deus, né? Num Deus, mas não creem no amor encarnado que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver o que a igreja fala dos muçulmanos. Mas o plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador, olha aí, porque eles acreditam no único Deus. Entre eles, em primeiro lugar, os muçulmanos, que professando manter a fé de Abraão, porque são descendentes de Abraão, não é? Adoram conosco o Deus único, olha aí, misericordioso e juiz dos homens no último dia. Então, gente, os muçulmanos, os judeus e os cristãos são as únicas religiões que acreditam no único Deus, são monoteístas. Então já é um diálogo mais fácil. É difícil, por exemplo, você dialogar com aqueles que creem em vários deuses. Não é? Que o catecismo deve falar deles também. Então, primeiro a igreja procura o quê? Uma unidade com os cristãos, que acreditam em Jesus. Depois, com os judeus. Depois, com os muçulmanos. Por quê? Porque acreditam no único Deus. Entendeu? Esse é o parágrafo 841. 842, o vínculo da igreja com as religiões não cristãs é primeiramente o da origem e o fim comuns do gênero humano. Com efeito, todos os povos constituem uma só comunidade. Têm uma origem comum, ou seja, Deus. Todos nós, gente, somos criaturas de Deus. Agora, filhos de Deus é só pelo batismo. Visto que Deus fez todo o gênero humano habitar a face da terra. Tem igualmente um único fim comum, ou seja, Deus. Todos, gente, somos criaturas de Deus e todos nós, quando morrer, vamos voltar para Deus. Não é? Quem acredita em Deus, né, vai viver com Ele. Quem não quer saber dele, vai viver sem Ele. Mas todos nós vamos prestar contas a Deus. Todos. Independente da religião que professa. Cuja providência, testemunhos de bondade e planos de salvação abarcam a todos, até os eleitos, se reunirem na cidade santa. Que cidade santa é essa? A cidade de Jerusalém, que inclusive é uma cidade que é cultuada pelas 3 religiões. Por que Jerusalém lá ela é cultuada? Pelo cristianismo, pelo judaísmo e pelo islamismo. Por isso que está lá os lugares cristãos, está lá o templo lá dos judeus, o Muro das Lamentações, e está lá a mesquita muçulmana. Porque os 3 acreditam que Jerusalém é uma cidade santa, a terra santa, entendeu? Então, gente, é interessante isso, não é? Então, gente, a gente precisa fazer isso. Em vez de a gente ficar brigando, né, não vale a pena. Eu aprendi isso. Antigamente eu discutia religião, hoje eu não discuto mais religião. Hoje eu falo, aquilo que a gente não puder, vamos conversar. Aquilo que não tem entendimento, deixa para lá. Não vamos brigar com ninguém, Deus vai fazer a obra. Um dia as pessoas vão acordar, né? ou pelo amor ou pela dor. Né? A gente espera que seja pelo amor. Né? Esse é o parágrafo 842. O 843 diz assim: a igreja reconhece nas outras religiões a busca ainda nas sombras e sobre imagens do Deus desconhecido. Qual é o Deus desconhecido? Nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Mais próximo, pois é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. E porque quer que todos os homens sejam salvos. Assim a igreja considera tudo o que pode haver de bom e de verdadeiro nas religiões, como uma preparação evangélica, dada por aquele que ilumina todo homem para que finalmente tenha a vida. Então, o que a igreja está dizendo aqui? Né? Apesar deles, vamos dizer assim, a religião deles não ser a mesma nossa, a igreja reconhece que eles têm coisas boas. Não é? Eles fazem coisas boas, não é? Então, não quer dizer, gente, que a gente tem que descartar tudo, não, que a gente tem que jogar tudo fora, não. Pelo contrário, eles têm fé,
Igual eu falei, por exemplo, os judeus, eles têm uma fé profunda, às vezes muito maior do que os cristãos. Os muçulmanos, gente, eles, claro, no jeito deles lá, não estou falando daqueles doidos, não, estou falando dos muçulmanos sérios. Gente, eles fazem penitência, eles rezam muito. Não é? Agora, a gente vê na Copa do Mundo, qualquer coisa eles estão lá de joelho agradecendo a Deus. Qualquer coisa que eles fazem. Então essas coisas a gente pode imitar. Eles têm fé, eles fazem penitência, eles rezam bastante do jeito deles. Entendeu? Mas isso aí a gente pode pegar para nós. Muitas vezes as pessoas de outras religiões fazem coisas que nós, como católicos, não fazemos. Muitas vezes eles rezam muito mais do que nós, fazem penitência muito mais do que nós, e Deus vai olhar isso. Deus vai olhar isso. Tá? Então por isso que a igreja fala aqui que eles não têm só coisa ruim, não. Entendeu? Claro que eles não têm a plenitude que nós temos. Ainda falta muita coisa para eles. Não é? Mas não quer dizer que tudo lá é ruim, não. Entendeu? Então algumas coisas também a gente pode até trazer para a nossa fé, igual eu estou explicando aqui. Entendeu? Então esse é o parágrafo. Gente, isso não quer dizer que todas as religiões são boas, não. Eu já falei isso aqui. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que coisas boas que a gente pode aproveitar da fé, né? Até quem não é católico. Entendeu? Nós podemos e devemos trazer e aplicar aqui na nossa fé. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Parágrafo 844. Em seu comportamento religioso, porém, os homens mostram também limitações e erros que desfiguram neles a imagem de Deus. Muitas vezes os homens, enganados pelo maligno, se enganaram em seus pensamentos e trocaram a verdade de Deus pela mentira, servindo a criatura mais que o Criador, ou vivendo e morrendo sem Deus neste mundo. Se expõe ao extremo desespero. Isso aí, gente, o próprio São Paulo fala isso, lá em Romanos capítulo 1. Que muitas vezes a gente troca Deus. Por que as pessoas às vezes abandonam Deus? Porque muitas vezes o Deus, eles têm uma noção errada de Deus. Né? Então, quando ficam insatisfeitos, então, como dizia o Padre Léo, fica pulando de galho em galho. Não é? Ah, se esse Deus aqui não me agrada, então eu vou para ali, vou para cá, vou para lá. Não, gente, não é assim. Entendeu? Por quê? Porque muitas das vezes é a nossa inteligência que está, né, escura. Então, muitas das vezes a gente às vezes troca Deus por coisas que não salvam. É isso que o catecismo está dizendo. Isso aí faz parte da nossa limitação humana. Muita gente troca Deus por quê? Por criatura. Aí são aquelas religiões que acreditam em astros, né, que acreditam em astrologia, que acham que, né, o Sol é que vai, né, o horóscopo é que, né, o futuro pertence à astrologia. Desde quando, gente, o Sol, a Lua, vai saber da vida de alguém? São criaturas. Entenderam? Então, por causa disso, as pessoas acabam sendo enganadas pelo maligno. Então, o catecismo diz aqui que essas pessoas, elas muitas vezes não têm culpa, elas estão sendo enganadas. Por isso que a gente tem que fazer a nossa parte, trazer elas para a luz. Mas veja, gente, trazer com carinho, com amor. Não é na imposição. A igreja não quer impor a fé para ninguém, a igreja quer propor. Entendeu? Então aprenda isso. Ninguém vai trazer o outro na marra. Na marra você não vai conseguir nada. Até porque o cristianismo não é a religião da marra. O cristianismo é a religião do amor. Então, se você não puder trazer pelo amor, esquece. Agora, a pessoa também tem liberdade. Se a pessoa também, você faz a sua parte. Se a pessoa também não quer, você respeita, que ela seja feliz onde ela quer seguir. Entendeu? Então, é interessante isso que o catecismo está dizendo aqui. Que muitas vezes as pessoas são enganadas pelo maligno. Por isso que troca de religião. Entendeu? Esse é o parágrafo 844. O 845 diz assim: é para reunir novamente todos os seus filhos que o pecado dispersou e desgarrou,
que o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja de seu Filho. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar a sua unidade e sua salvação. Ela é o mundo reconciliado. Olha que frase bonita, tá vendo? Ela é este navio que navega bem neste mundo, ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor plenamente desfraldadas. Olha que bonito. Isso quem falou foi um santo da igreja, Santo Ambrósio, aquele bispo que batizou Santo Agostinho. Segundo outra imagem, aos padres da igreja, ela quem? A igreja é figurada pela Arca de Noé, a única que salva do dilúvio. Que dilúvio? O dilúvio do pecado. Então, o que o catecismo está dizendo aqui, gente? Que a igreja ela é comparada à Arca de Noé, ou seja, ela salva do dilúvio do pecado. Porque, gente, entenda isso. Só na igreja você tem o quê? Batismo, você tem confissão, os sacramentos que eu já falei, entendeu? Eucaristia, unção dos enfermos, entenderam? Então por isso que o catecismo está dizendo aqui, tá? Que a igreja é como se fosse a Arca de Noé, que salva do dilúvio do pecado. Então a igreja é uma figura da Arca de Noé, entendeu? Então, gente, aqui a igreja, ela... Olha que bonito, né? Então aqui a igreja, ela quer um diálogo também com aqueles que não são religiosos, com aqueles que não são da igreja. Para quê? Para que eles também encontrem o verdadeiro Deus que é Jesus. Entendeu? Então aqui o catecismo citou o judaísmo e citou os muçulmanos. Por quê? Porque, como eu já disse, com eles pelo menos creem num único Deus. Tá? Mas a igreja também conversa com aqueles que é mais complicado, entendeu? Mas também tem aqueles que creem em vários deuses, né? O budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, aquelas religiões lá da Índia, né? Daqueles pessoal de lá, alguns da África, não é? Então, esses também a igreja procura ter um diálogo também, ok? Então, todos a igreja procura dialogar, tá bom? Esse é o parágrafo 845. Gente, o 846 diz assim: fora da igreja não há salvação, tá? O que quer dizer isso? Vou explicar, vou ler, vou explicar, depois você vai entender. Como entender esta afirmação com frequência repetida pelos padres da igreja, os primeiros padres da igreja, tá? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda salvação vem de Cristo cabeça, por meio da igreja que é o seu corpo. Olha aí. Então a salvação ela vem de Cristo, que é a cabeça, através do seu corpo, que é a igreja. Porque a igreja e Cristo é uma coisa só. Então eu vou explicar daqui a pouco. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio, qual concílio? Vaticano II, ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Por que o concílio está dizendo isso? Porque tem gente que fala, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Não é correto. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo salva através da igreja. Vou explicar. O único mediador, olha aí, entre Deus e o homem e caminho da salvação é Cristo. Por quê? Porque Jesus é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo o homem. Então, o único mediador é Cristo, mais ninguém. Que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Inclusive, se torna presente fisicamente na Eucaristia. Entendeu? Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, quem te batiza? A igreja. Ao mesmo tempo, confirmou a necessidade da igreja. Porque é os sacramentos, quem te dá os sacramentos é a igreja. No qual os homens entram pelo batismo. Olha aí.
todo mundo precisa do batismo. Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Então quem te batiza? É a igreja. Ninguém pode batizar, a não ser perigo de morte. Mas se não for perigo de morte, só a igreja pode batizar. Como que por uma porta. Então a porta de entrada para o céu, para a salvação, é o batismo. Por isso que eu já falei aqui, gente. O único diploma que você tem que ter na sua casa é a sua certidão de batismo. Você pode ter todos os seus diplomas na sua casa, mas o único que vai te levar para o céu é o batismo. Ok? Por isso não podem salvar-se aqueles... Ó, isso aqui é importante. Por isso não pode salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiseram nela entrar ou nela perseverar. Então, o que o catecismo está dizendo, gente? Aquele católico que nasceu católico, foi batizado, crismado, e ele abandona a igreja e vai para outra religião, ele pode perder sua salvação. Pode perder. Entende? Por quê? Porque ele estava na verdade, ele estava na igreja que Jesus fundou. E ele foi para outra religião, não interessa qual seja. Para uma outra religião que não foi Jesus que fundou. Entendeu? Então, esse é o perigo de você abandonar a igreja, abandonar os sacramentos, porque lá não tem os sacramentos. Lá não tem batismo, lá não tem confissão para quando você pecar, lá não tem Eucaristia que te dá o corpo de Cristo, não é símbolo, é o corpo de Cristo. Não tem unção nos enfermos, não tem matrimônio se você precisar casar. Entendeu? Então, aí que mora o perigo. Entendeu, gente? Agora, claro, aqueles que conhecem a verdade. Porque tem aquele, gente, que é católico só de boca. A igreja não está falando desses, os ignorantes, não. Agora, aquele que conhece a palavra, conhece a verdade, por exemplo, eu. Vou dar um exemplo. Eu conheço a verdade, eu conheço a palavra. Se eu de hoje para amanhã mudar de religião, largar a igreja católica, eu posso perder minha salvação. Por isso que eu não vou falar de ninguém, vou falar de mim. Eu conheço a verdade, eu estudei teologia, graças a Deus. Eu não estou falando isso que eu sou melhor do que ninguém não, gente. Só que eu tive a oportunidade de aprender a verdade. Eu pude estudar todas as religiões, graças a Deus. Então hoje eu sei qual é a verdade. É Cristo e a igreja. Cristo que é a cabeça e a igreja que é o corpo de Cristo. Agora, se de hoje para amanhã eu largo essa fé e vou para outro lugar, eu posso perder minha salvação, porque eu conheci a verdade. E eu abandonei. A Bíblia fala sobre isso. É a apostasia. Você apostatar da fé, você ignorar a sua fé. Entendeu? Aí eu vou lá para outra religião, aí vou batizar de novo, coisa que é errado também. Vou fazer coisas que a Bíblia é contra. Entendeu? Então eu jamais posso fazer isso. Então esse é o parágrafo 846. O 847 diz assim: esta afirmação, qual afirmação? Que fora da igreja não há salvação. Esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e a sua igreja. Olha aí. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o evangelho de Cristo e a sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade, conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. O que o catecismo está dizendo, gente? Se você viver de acordo com a sua consciência, porque a consciência é a voz de Deus, né? Se você viver de acordo com a sua consciência, você pode até se salvar, mas vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque será que realmente você não teve a oportunidade de conhecer Cristo e a igreja? Se você não teve a oportunidade, beleza. Como eu já falei, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se você está na ignorância, beleza. Agora, se você teve a oportunidade de conhecer Cristo, conhecer a igreja, e você jogou isso fora, você desdenhou disso, não quero saber de Deus e nem da igreja, aí você pode perder a sua salvação.
Entendeu? Então, gente, também tem aqueles também que já nascem na outra religião. Tem isso também, que eu já falei. Quem nasce numa outra religião não tem culpa. Entendeu? O perigo é quem nasce na igreja, nasce cristão e muda de religião. Aí que é perigoso. Entendeu? 848. Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os homens que sem culpa, 2 vezes o catecismo fala isso, sem culpa própria, ignoram o evangelho, pois sem a fé é impossível agradar a Deus. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ok? Mesmo assim, cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Então a igreja faz a parte dela. A igreja está lá para isso. Então a igreja tem que fazer a parte dela. Continuar ensinando. Por isso que a igreja continua até hoje aí ensinando. Os sacramentos, a doutrina é a mesma. Está lá para quem quiser. Os sacramentos são os mesmos. A missa é a mesma. Entendeu? Então a igreja faz a sua parte. Ok? Agora, cabe a cada um aderir ou não. Abrir o coração ou não. Entendeu? Então, se você, sem culpa, ignora isso, beleza. Agora, será que você não teve oportunidade durante toda a sua vida de conhecer a Deus e o Evangelho e a igreja? Então, é uma coisa para se pensar. Ok? Então, fica aí para você uma experiência de vida que você tem que ter com Deus e com o Espírito Santo, não é? Porque, gente, quem converte, quem convence essas coisas é o Espírito Santo, tá? É o Espírito Santo que nos faz a gente perceber que a gente está no lugar errado, entendeu? E por isso que a gente precisa, o Crisma é bom para isso, né? A Crisma nos dá o quê? Fortaleza, inteligência, conselho, temor de Deus, os dons do Espírito Santo, para que a gente possa ser um soldado de Cristo. A igreja ensina isso, tá bom? Então você pode também frutificar, né, aquilo que você recebe, ok? Porque também, gente, não adianta nada também você estar ali na igreja só de cor, não. Você tem que estar também, né, com as disposições para acolher aquilo que Deus quer te falar, ok? Então espero que você tenha entendido o que o catecismo hoje quis ensinar para cada um de nós, ok? Na próxima aula a gente vai continuar, eu parei no parágrafo 848, na próxima aula nós vamos no 849 e o título é A Missão, uma exigência da catolicidade da igreja, ou seja, a igreja ela é missionária, tá? Ou seja, ela tem que pregar o evangelho a todos. São Paulo chega a dizer, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Todos nós. Agora, é importante a gente entender isso, gente. Não é só, quando a gente fala igreja aqui, tem gente que acha que é só o Papa, que é só o bispo, que é só o padre ou só o diácono. Não, nós também. Tem gente que acha isso. Quando a gente fala igreja, então ele está falando do Papa, ele está falando do bispo, claro que eles muito mais, que eles são ordenados para isso, mas nós leigos também. E o Concílio Vaticano II, gente, esse último concílio que eu citei ele hoje aqui várias vezes, esse concílio maravilhoso, que muita gente desce o pau nele, eu não sei porquê, entendeu? Que foi um concílio maravilhoso, que quis dar essa abertura, inclusive para nós leigos, porque antigamente, antes do concílio, eu não poderia estar falando isso aqui, eu não poderia estar pregando isso aqui, eu não poderia estar ensinando aqui. Então, o Concílio Vaticano II abriu as portas para o leigo. Então, a gente também precisa anunciar o Evangelho, a gente precisa também fazer a nossa parte também. Porque eu também faço parte da igreja, você também faz parte da igreja. Mesmo que você não frequente a igreja, mas você pode falar de Jesus para o irmão. É a nossa obrigação, gente. Aquilo que a gente aprende não é para guardar para... Eu fiz 3 anos de teologia, não é para guardar para mim, não, para
quê? Para me levar para o túmulo? Não, é para me passar para outras pessoas, para aqueles que não conhecem Jesus, para aqueles, né, que precisam de uma libertação, precisam mudar de vida. Entenderam? Então não é só... A igreja não são só o clero. Não, somos nós também. A gente precisa fazer a nossa parte. Agora, para isso, a gente precisa ter um conhecimento da doutrina. É o que nós estamos fazendo aqui. Por que eu aceitei esse desafio desse canal? Por quê? É por causa disso, gente. Porque nós precisamos de mais pessoas na Igreja Católica para fazer esse trabalho. Entendeu? Tá vendo? Uma coisa que a gente precisa aprender com os irmãos. Isso eu aprendi com os irmãos protestantes. Isso eu aprendi com eles, porque eles fazem uma boa, um bom estudo da doutrina deles. Eles fazem. Eles fazem lá a escola dominical deles. Por que eles, né, a maioria deles sabem a Bíblia de cabo a rabo? Por quê? Porque estuda. Se bobear, vão na igreja todo dia, não é só domingo não. Eu vejo gente no culto todo dia. Entendeu? Então quer dizer, nós católicos somos muito relaxados. Entendeu? Por isso que a igreja está falando aqui. Né? Que nós somos missionários. A igreja é missionária, a igreja precisa levar o evangelho. Então ser católico é isso. Entendeu? Já expliquei, gente. A gente não adianta nada você ser católico de IBGE, não. Entendeu? Católico de boca, a igreja não precisa de católico de boca. A igreja não quer quantidade, gente. A igreja quer qualidade. Hoje sim. Antigamente não. Antigamente a igreja queria encher templo. Hoje, graças a Deus, não. Hoje a igreja quer qualidade. Quer pessoas que realmente querem aprender e passar para outras pessoas aquilo que aprendeu. Entendeu? Então na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o mandato missionário da igreja. A igreja tem que ser missionária. Entendeu? Então, isso faz parte da igreja que é católica, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai ver isso, se Deus quiser. E, finalizando aí a identidade da igreja, depois a gente vai para a igreja que é apostólica, ok? Então nós vamos estudar um pouco sobre isso. O que quer dizer a igreja que também é apostólica, tá bom? Então, gente, nós paramos aí no parágrafo 848, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá bom, gente? E eu peço a vocês, deixe aí a sua inscrição, por favor, compartilhe os nossos vídeos, tá? Pode colocar aí na sua paróquia, gente. Isso aí pode ser para quem é catequista, para quem faz grupo de oração. Gente, todos nós precisamos, tá, aprender a doutrina católica. Tá? Quem é ministro, que ainda não aprendeu o catecismo, que ainda não aprendeu a palavra de Deus, todo mundo pode se inscrever aí no nosso canal. Tá? E pode se comunicar comigo também. Eu estou aí para a gente poder trocar ideia, conversar. Quem quiser entrar em contato comigo também, pode deixar aí nos comentários aí. Eu estou aqui para ajudar, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos todos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos.